Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos fazer aqui mais um vídeo devocional hoje no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 11 a 40. Diz a palavra do Senhor: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com a adivinhação. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Meus irmãos, nós temos aqui o relato da conversão de Lídia. Na verdade, diz aqui que ela já era uma temente a Deus, era uma mulher temente a Deus. No entanto, ela recebe ali a mensagem de Paulo e passa pelas águas do batismo. Nós vemos Paulo
que anteriormente teve aquela visão na cidade de Troade, a visão do homem macedônio que dizia: passa para cá e ajuda-nos. Havia um pequeno estreito, um canal de ligação ali do mar que impedia que eles fossem por terra, então eles precisavam de um barco para poder atravessar e chegar até a Europa. Então o texto nos informa aqui que eles saíram de Troade, foram para Samotrácia, depois Neápolis foram para Filipos. Filipos era uma cidade muito grande, uma cidade principal ali daquele distrito, daquela região. Então eles ficaram vários dias ali porque perceberam uma grande oportunidade de propagação do evangelho. Era uma cidade comercial, uma cidade portuária, que tinha muita gente circulando, e por isso Paulo e Silas e também Lucas passam a pregar o evangelho aqui nessa região por vários dias. Percebemos que a partir desse texto, a partir do versículo 11, Lucas muda sua narrativa de terceira pessoa do plural, Então ele estava narrando ali todos os acontecimentos como alguém que recebeu aquelas informações, ele estava contando a história em terceira pessoa e de repente ele passa a ser um agente junto com a equipe missionária. Então a partir do versículo 11 diz: navegamos diretamente para Samotrácia. Então ele está chamando para si ali a responsabilidade de contar a história como alguém que vivenciou aqueles fatos, como alguém que estava no meio da equipe missionária. Percebemos então que Lucas, a partir desse momento, ele passa a ser um integrante da viagem missionária, da equipe missionária, e ele narra os fatos agora vendo com seus próprios olhos, de muito mais perto, e portanto uma testemunha ocular que dá muito mais credibilidade ao texto que nós estamos lendo. Ele se encontra ali junto com outras mulheres, e a Lídia era uma mulher que vinha da cidade de Tiatira. Ela estava em Filipos vendendo seus tecidos de púrpura, um tecido que era muito valioso naquela época, um tecido meio roxo, meio vermelho, Então era um tecido que era caro naquela época, e eles então encontram essa mulher e semeiam ali o evangelho, entregam a mensagem para essa mulher recebe o evangelho e se torna mais para frente uma grande cooperadora do evangelho. Nós vamos ver que Lídia, ela trabalha bastante ali para o crescimento do evangelho nessa região. O que nós temos também de fatos importantes aqui na cidade de Filipos é que havia uma menina, uma moça, que tinha espíritos de adivinhação, predizia o futuro, E aí ela gritava aos quatro cantos da cidade: esses homens, eles estão trazendo caminho de salvação, eles servem ao Deus Altíssimo. E de repente, de tanto essa mulher gritar, essa menina, essa moça gritar por aí, Paulo fica chateado com os gritos dela e repreende o espírito que estava sobre a vida dessa menina, aquele espírito que estava agindo na vida dessa menina, atuando na vida dela com as adivinhações. E acontece que o espírito vai embora, pelo poder do nome de Jesus, esse espírito vai embora, a moça é liberta e, por consequência, a fonte de lucro dos seus senhores, essa moça era escrava daqueles senhores, a fonte de lucro se esvaneceu e agora eles precisavam então ver como ter uma nova fonte de lucro, O que acontece é que eles ficam muito chateados com essa história, mandam prender Paulo e Silas por causa dessa confusão que estava acontecendo. Lá na prisão, percebam que diante de toda essa situação, eles são açoitados, depois colocados numa prisão no lugar mais fundo, era um lugar conhecido como masmorra, onde os presos mais perigosos ficavam, com seus pés acorrentados aos troncos, e de repente vem um terremoto enquanto eles estavam orando e louvando a Deus. Os outros presos ali, todos ouvindo, a atitude de Paulo e Silas era muito diferente de todos os outros presos.
porque eles continuavam servindo a Deus, adorando a Deus e louvando a Deus à meia-noite, mesmo diante dessas circunstâncias super desfavoráveis a eles, eles continuaram louvando a Deus, e esse terremoto fez com que as portas do cárcere se abrissem e as correntes fossem soltas. A partir desse momento, então, eles saem ali da prisão como se nada tivesse acontecido e eles encontram o carcereiro. O carcereiro, ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre os presos. Naquela época, se o preso fosse liberto durante a custódia daquele carcereiro, o carcereiro deveria ser morto. Como ele sabia que ia ser morto, então ele já desembainhou a sua espada e ele ia se matar. E aí Paulo grita para ele, não faça isso não, nós estamos aqui, espera um pouquinho, vamos conversar, espera aí, vamos lá. E aí o carcereiro faz a pergunta, como que eu posso ser salvo? Me explica, como que eu vou fugir da espada do imperador romano? Como que eu vou fugir da lei romana que prega que o carcereiro é morto quando os presos são libertos debaixo da custódia dele? Como que eu vou ser salvo? Então a pergunta do carcereiro é uma pergunta física, uma pergunta emocional, que envolve ali o momento que eles estavam vivendo de risco iminente da sua morte. Afinal, o Paulo e Silas eles tinham sido libertos. Então ele estava para ser morto, e a pergunta do carcereiro é como eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo não é uma resposta física, não é uma resposta emocional, não é uma resposta terrena, mas é uma resposta espiritual. E nós vamos ver o porquê dessa resposta espiritual. Ele diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Não apenas você vai ser salvo, mas se você crer no Senhor Jesus, não apenas a sua vida vai ser salva, a sua família todinha também vai ser salva. E olha só que poderoso isso, porque Jesus ele não vem para salvar apenas uma pessoa, ele vem para salvar a humanidade. Jesus morreu na cruz não para salvar apenas você, mas também toda a sua família, todo o seu projeto de vida, todo o seu propósito e toda a humanidade. E por isso, todas as pessoas que serviam ali na casa desse carcereiro, eles poderiam ser salvos também. Afinal, se eles recebessem a mensagem em seus corações, eles seriam salvos de igual forma. Aqui nós vemos então que para uma pergunta física tem uma resposta espiritual, porque crer no Senhor Jesus vai trazer uma salvação não neste mundo. Pode ser que neste mundo a injustiça, a corrupção dos homens façam com que a gente não receba o mérito, a honra, a glória aqui na terra. Mas nós lutamos por algo muito maior, nós vivemos por algo muito maior. Nós temos que ter em mente que a nossa cidadania não é aqui na terra, a nossa cidadania é celestial. E por isso, a resposta de Paulo a uma pergunta física, uma pergunta emocional, é uma resposta espiritual, porque nós precisamos nos atentar à nossa vida eterna. Nós precisamos nos preocupar com as nossas almas. Este corpo, essa matéria, um dia vai passar, mas as nossas almas são eternas e aí nós vamos ver aonde nós vamos passar a eternidade. Então nós precisamos cuidar da nossa alma e isso vai trazer uma alegria muito grande. Diz aqui o texto que eles passaram das águas do batismo, aquele carcereiro e todos de sua casa, e eles se alegraram muito por haverem crido em Deus. Percebam aí a alegria do Senhor fazendo parte dessa casa, da vida dessas pessoas, por causa da fé que eles depositaram no Senhor Jesus. E depois, quando amanheceu, há uma reviravolta nessa história. Os magistrados tentam soltar Paulo e Silas na surdina. Paulo e Silas dizem, opa, peraí, nós somos cidadãos romanos. Como assim eles mandam prender a gente, açoitar, sem um processo formal? Roma era conhecida no mundo todo, no mundo antigo, como a ostentadora, a detentora dos direitos das pessoas. Então foi ali em Roma, e mesmo na região da Grécia Antiga, que todo o direito constitucional, tudo o que nós conhecemos de direito,
foi promulgado, né, foi elaborado, né, isso há muito tempo atrás, gente. Então pensa só, e tudo isso foi elaborado, né, as leis eram elaboradas para que as pessoas tivessem o direito à sua defesa, e sem um processo formal eles não poderiam ser julgados. Ou seja, eles teriam direito à defesa, eles não tiveram esse direito e por isso os magistrados queriam ali libertá-los na surdina, mas eles, Paulo e Silas, requerem aí o seu direito de cidadania romana e por isso os magistrados vão lá ter que pedir desculpas para Paulo e Silas. Percebam aí a reviravolta na história e como Deus honra os seus filhos. Percebam que Deus é aquele que detém o controle de toda a história da humanidade em suas mãos e Ele abençoa os seus filhos, Ele promove essa reviravolta na vida das pessoas para que Ele honre também os seus filhos, para que Ele seja justo. Nosso Deus é um Deus justo e, portanto, aqueles homens que julgaram indevidamente Paulo e Silas, mandaram açoitar e depois jogaram eles na prisão, aqueles homens que antes eram os carrascos, né, de Paulo e Silas, agora eles tiveram que pedir perdão por tudo isso, eles tiveram que se humilhar, se colocar abaixo de Paulo e Silas e pedir perdão por tudo que aconteceu. Meus irmãos, veja só como Deus age na história dos seus filhos, como Deus tem uma história linda preparada para cada um de nós e Ele tem uma história de transformação. Vejam como essa família foi transformada, como aquele carcereiro recebeu a salvação e não apenas isso, depois de tudo isso o processo foi anulado contra Paulo e Silas, ou seja, o carcereiro foi isentado da sua culpa, ele foi salvo tanto espiritualmente quanto fisicamente. Isso significa, meus irmãos, que o mundo espiritual ele vai se mover a favor dos filhos de Deus quando este Filho de Deus professa a sua fé no Senhor, quando ele crê verdadeiramente de todo o coração, pode ter certeza que Deus está nos céus, movendo a terra e fazendo com que os seus filhos sejam abençoados, sejam honrados e sejam glorificados, não apenas aqui na terra, mas também no reino eterno, onde nós estaremos um dia. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pelo devocional de hoje, por esse estudo bíblico, que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, continue nos honrando, Senhor, aqueles que são filhos legítimos do Senhor, que declaram a sua fé no Senhor, aqueles que realmente vivem de acordo com a sua palavra, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue derramando, ó Deus, das tuas bênçãos sobre a vida de cada um. E eu oro a Deus para que no dia de hoje nós possamos experimentar a salvação. E aqueles que não experimentaram isso em suas vidas, aqueles que não experimentaram a alegria de poder dizer que são salvos, que o Senhor lhes dê a oportunidade hoje de experimentar essa salvação que nós só temos em Ti, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, é uma dádiva do Senhor, é um presente que o Senhor nos dá, nós queremos desfrutar desse dia na sua plenitude. Que o Senhor cuide de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Se você entendeu que essa palavra é para você, deixe o seu comentário aqui embaixo. Vai ser muito importante a sua interação e nós vamos conversando aqui para que a gente possa caminhar juntos neste tempo. Amém? Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto. Um forte abraço e